Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Carlos Eustáquio com mais uma sugestão de solução, de questão do Enem. Essa questão é do Enem de 2020, da prova de segunda aplicação, conhecida reaplicação do Enem, e corresponde à questão de matemática 171 da prova amarela, tá? As outras correspondências de cores estão na descrição. Vamos lá. Foi feita uma pesquisa sobre a escolaridade dos funcionários de uma empresa. Verificou-se que 1/4 dos homens que ali trabalham tem o ensino médio completo, enquanto 2/3 das mulheres que trabalham na empresa têm o ensino médio completo. Constatou-se também que entre todos os que têm o ensino médio completo, metade são homens. A fração que representa o número de funcionários homens em relação ao total de funcionários dessa empresa é... Vamos lá a uma sugestão de solução dessa questão. Bem, pessoal, primeiro eu vou dar um tratamento algébrico para essa questão, tá? Uma forma de resolver. Então, H vai ser a quantidade de homens que trabalham na empresa e M, tá? A quantidade de mulheres que trabalham na empresa. Tudo bem? Bom, então, essa parte aqui, verificou-se que 1/4 dos homens que ali trabalham tem o ensino médio, tá? Então, homens que ali trabalham que têm ensino médio, se eu digo que a quantidade de homens é H, então 1/4 vezes H sobre 4 são os homens que trabalham na empresa e que têm ensino médio. E outra coisa, 2/3 das mulheres que trabalham na empresa têm ensino médio. Bom, então, se eu somar com 2m sobre 3, que é 2/3 vezes m, eu vou ter todos os que têm o quê? Ensino médio. Tá? Todos que têm ensino médio dá isso aqui. Tudo bem? Estou tentando fazer uma relação algébrica. Bom, então, quantidade que tem ensino médio na empresa. Os homens que têm ensino médio, que é 1/4 dos homens, e as mulheres que têm ensino médio, que são 2/3 das mulheres. Agora vem o seguinte, constatou-se também que entre todos os que têm ensino médio, todos esses são os que têm ensino médio, tá? Metade são homens. Metade são homens. O que significa isso? Olha só, os homens que têm ensino médio é H sobre 4. Essa soma são todos que têm ensino médio. Significa duas coisas. Que se eu pegar essa soma e dividir por 2, vai dar o quê? H sobre 4, que são os homens que têm ensino médio. Ou seja, metade de todos que têm ensino médio são homens. Ou seja, metade disso vai dar o quê? Os homens que têm ensino médio. Ou posso também dizer o seguinte, que essa soma é igual a 2 vezes H sobre 4, que é o quê? A quantidade de homens que têm ensino médio. Então, é difícil fazer isso da primeira vez se você nunca tiver trabalhado com esse tipo de álgebra. Então, nós podemos afirmar que isso aqui é 2 vezes H sobre 4, né? Ou seja, isso que corresponde a isso dividido por 2, isso é 2 vezes H sobre 4. Eu podia traçar aqui o 2, mas para trabalhar com menos frações, eu vou trabalhar assim. Então, aqui nós temos uma equação para resolver. Mas antes de resolver essa equação aqui, na verdade, eu vou isolar alguma coisa, né? Eu vou para o que está me solicitando o problema, né? A fração que representa o número de funcionários homens em relação ao total de funcionários dessa empresa. Então, a fração que representa o número de homens em relação ao total de funcionários dessa empresa. São os homens mais as mulheres que trabalham na empresa. É isso que está pedindo. Para que eu possa chegar em um número desses, eu tenho que isolar aqui ou M ou H. Bom,
e substituir aqui. Só que como eu só tenho um M aqui, que é a quantidade de mulheres, porque me pediu os homens, se fosse mulheres sobre homens, com certeza eu ia isolar o H, que ia ser mais fácil. Eu vou isolar nessa equação o M. Né? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Bom, eu tenho o seguinte, né? Primeiro aqui eu posso simplificar, né? Esses dois aqui, tá? E aí eu vou isolar o M, ou seja, vou subtrair H sobre 4 em ambos os membros. Então, eu tenho 2M, né? Que é igual a H sobre 2, né? Menos H sobre 4, que é o que eu subtraí ambos os membros. Vou isolar o M. Vou tirar o MMC aqui antes, né? O MMC aqui. 2 e 4 é 4. 4 por 2 dá 2. 2 vezes H, 2H. 4 por 4 dá 1. Vezes menos H, menos H. Então, isso aqui dá H sobre 4, né? Então, agora, eu tenho 2M sobre 3, né? Que é igual a H sobre 4. Regra de 3 aqui, para isolar o M. Então, isso aqui eu posso afirmar que o M, ó, né, ó, mas eu vou manter o M, tá? É 3H sobre 2 vezes 4, né? Ou seja, agora finalizando aqui, meu M é 3H oitavos, né? 3H sobre 8, tá bom? Então, esse é o meu M. 3H sobre 8. Ó, já apareceu um 8 aqui, bem provável que seja essa, né? 24 é múltiplo de 8, aqui tem um 8. Então, se você pensar um pouquinho, é provável que seja uma dessas aqui. Tá pouco demais, né? Então, tá mais entre C e E aqui, por experiência, tá? Que eu tô dizendo isso para vocês, por experiência. Não é sempre, não confiem sempre nisso. Agora, vamos substituir isso aqui, tá? Então, isso é igual a H, né? Sobre H mais 3H oitavos, tá? Tem que resolver a parte de baixo aqui. MMC entre 8 e 1 é 8, né? Então, H, 8 dividido por 1, né? Dá 8. Vezes H, 8H, tá? Mais 3H, olha só. 8 mais 3, 11, já sei que é essa. Vamos só ajeitar ela aqui, né? H sobre 11H, tá? O traço maior é esse aqui, tá? Não confundir jamais. Multiplicação, divisão de frações, conserva a primeira, que é o H, multiplica pelo inverso, que, na verdade, isso aqui é H sobre 1, tá, gente? H é H dividido por 1, né? Multiplica pelo inverso da segunda, que é, tá? 8 sobre 11H. Claro que H tem que ser diferente de 0, né, gente? Não faz sentido. Simplificando o H aqui, dá 1. Portanto, temos aí 8 11avos. O sinal aqui da fração não ficou bonitinho, não gosto de fazer isso. Vou tentar arrumar isso aqui, né? Porque é feio escrever dessa forma, ainda mais para um professor. Bom, 8 11avos. Então, temos aí, né? A alternativa sendo a alternativa correta, tudo bom? Bom, vou tentar uma solução aritmética aí para vocês, tá? Só um momentinho que eu vou ajeitar o quadro aqui, tá bom? Muito bem, pessoal, vamos tentar aí uma solução aritmética para esse problema, tá bom? Bom, primeira coisa, tá? Não se começa testando números assim, para os valores maiores. A gente tem que ir testando para as frações, as partes desses tipos de problemas. Tá? Não é o mais indicado, porque dependendo, igual está aqui, constatou-se também que entre todos os que têm ensino médio, metade são homens, isso aqui poderia ser um sexto, um sétimo, um oitavo, um dozeavos, e complicar demais a quantidade de tentativas que a gente teria que fazer, tá bom? Complicar muito, 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 muito. Bom, e eu vou explicar isso aqui por quê. Ó. Primeiro, de cara, se 1/4 dos homens que ele trabalha tem ensino médio, 1/4. O total de homens tem que ser um múltiplo de 4, ou seja, tem que ser divisível por 4. Então, de cara, você já tem que pensar no seguinte, que os homens têm que ser um elemento,
né, desse conjunto aqui. Não tem jeito de ser outro, tem que ser divisível por 4. E segundo, o total de mulheres aqui, olha bem, enquanto 2/3 das mulheres, né, lá da empresa tem ensino médio. Então, 2/3, né? 2/3, olha o 3 aqui. O número de mulheres tem que ser um múltiplo de 3, ou seja, tem que ser divisível por 3. Então, você já tem que pensar no seguinte aqui também, tá? Então, mesmo que você pensar numa solução aritmética, você já tem que pensar nisso aqui, tá? E ainda tem uma terceira coisa, né? Olha só. Bom, constatou-se também que entre todos os que têm ensino médio completo, metade são homens, né? Então, a soma dessas quantidades ainda tem que ser divisível por 2, ou seja, no caso dos homens tem que ser divisível por 4 e também por 2. Então, na verdade, esses camaradas aqui, ó, não vão servir. O 4, né? O 12, por quê? Vai ter que ser divisível por 8. Então, pode ser que seja, na verdade, então, 8, né? Pode ser, na verdade, então, 16, tá? Então, vamos ter que fazer uma readequação aqui, né? Pode ser 8, 16, né? E como aqui já tem 2 multiplicando os múltiplos de 3, então, na verdade, nesse caso, por quê? 2 vezes 3, né? Dividido por 3 dá 2, que divide por 2 também. Então, tá sem problema. Então, esses aqui, né? Qualquer um deles está tranquilo por causa desse 2. Agora, imagine se fosse 4, 6, 12, aí ia complicar pra caramba, né? Para fazer por tentativas aí. Complicar muito, tá, gente? Vamos falar complicar muito. Então, agora, é bem provável que seja esses 2 primeiros aqui, tá? Mas nós vamos começar com as tentativas aí. Então, vamos lá. 1/4 dos homens. Vamos tentar com o 8, né, e com o 3, né? Mais 2/3 das mulheres, que eu estou tentando mulheres com 3, tá? Isso dividido por 2 tem que dar o quê? Tem que dar, ó, vamos ver aqui, ó. Constatou-se também que entre todos os que têm ensino médio, metade, estou dividindo por 2, são os homens, né? Ou seja, os homens que têm ensino médio, né, gente? Não é os homens totais, não, né? Metade dos que têm ensino médio são homens. Então, desse grupo total, se eu dividir por 2, vai dar 1/4 vezes 8, tá, gente? Tem que dar isso, tá bom? Tem que dar 1/4, né, vezes 8, né? Então, é essa pergunta que nós temos que responder. Será que dá? E se der, pronto, problema resolvido, tá? Então, vamos simplificar aqui, né? Aqui dá 1, aqui dá 2. Simplificando, aqui dá 1, aqui dá 1. Então, 1 vezes 2 dá 2, mais 2 vezes 1 dá 2. Tá? Dividido por 2 dá 4. Dividido por 2, que dá 2, né? Então, vamos simplificar aqui também. Prontinho, né? Já temos a nossa resposta. 1 vezes 2, né? Realmente, tudo ok, né? Tudo ok. Bom, então, realmente os homens a gente pode considerar os homens como 8 e as mulheres, né, como 3, né? Então, vamos lá. A fração, agora vamos finalizar, a fração que representa o número de funcionários homens em relação ao total de funcionários, né? Então, número de funcionários homens, 8. Total de funcionários, 8 mais 3, isso dá 8 onzeavos. Também, a alternativa tá bom? Pessoal, não é o melhor método, tá? Infelizmente, eu tenho que dizer isso, né? Podemos cair do cavalo tentando fazer assim, melhor, realmente, assim, um infalível, vamos dizer assim, se fizer corretamente, é o método algébrico, tá bom? E, na verdade, não quer dizer que esses dois aqui, isso aqui é a quantidade, não, tá, gente? A proporção, né? Então, qualquer fração aqui equivalente, né, na verdade, poderia nos dar isso, né? Nos dar isso aí, tá bom?
respeitando essas proporções aqui, 8 e 3, tá ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas duas soluções, tá? Ficou grande porque é um problema, para ser bem explicado, leva um pouco de tempo, tá bom? Tudo de bom e até o próximo vídeo.